Fala bacana, beleza? Hoje eu vou mostrar como fazer um work usando a estratégia de API First. Legal. Se inscrevam, sigam o canal, dessa forma vocês me apoiam. Galera, é só clicar lá em se inscrever, vocês vão apoiar o projeto para que eu consiga trazer cada vez mais vídeos para vocês. Quanto mais relevância esse projeto tiver, mais energia eu vou colocar nele. Então vamos junto lá e clique em se inscrever. Beleza. Galera, eu tenho feito bastante aqui aplicações de console, mas tenho visto muita dúvida da galera que segue o canal e perguntando: Brandão, como é que eu aplico essa técnica numa API? Como é que eu faço isso numa API? Desse vídeo X ou Y? Eu tenho percebido dificuldade do pessoal, então resolvi ajudar com essa estratégia aqui de API First, que é muito bacana, que eu utilizo, tá, nas minhas arquiteturas. Hoje em dia eu sempre começo assim. Então, bacana. Desde que eu faço um serviço de segundo plano lá, para executar uma tarefa, conectar numa fila, processar banco e tudo mais, eu sempre construo usando a arquitetura de APIs, tá? Eu crio um serviço de segundo plano. Então o desenho é mais ou menos esse aqui. Fico com uma controller, tá? E dela eu chamo uma regra de negócio, uma service, enfim, o padrão de arquitetura aí que a gente vem seguindo. E eu subo um segundo serviço, de segundo plano lá, para fazer o processamento de background, que justamente é o meu worker, né? Ah, Brandão, então se eu for fazer um consumidor de uma fila, você não sobe com console, aplicação console? Não, eu subo como API, chamo um serviço de segundo plano. E essa API, basicamente eu coloco lá um health check, ou então algum comando, um start, um stop, né? Aí eu consigo orquestrar o meu processamento de segundo plano, mandando comandos para a API, para pegar status, algumas informações. Mesmo que você não vá dar comandos para o segundo plano, vale a pena subir como API, porque você pode fazer um health check, verificar se ele está no ar, ainda mais se você jogar num container Kubernetes. O próprio Kubernetes pode usar a sua controller para fazer a health check do seu processo em segundo plano. É bem bacana utilizar esse contexto de API First. E eu estou utilizando aqui uma documentação da Microsoft, onde ele pede que justamente nesse trecho aqui, ó, eu aplico a minha classe que vai ser rodada em background, né? Sempre fazendo aqui, ó, a herança dessa interface, iHosted Service, tá? Então eu vou deixar esse link da documentação da Microsoft, tá? Para vocês, mas é aqui onde eu estudei, onde eu validei esse conceito, tá? E eu estou utilizando muito. Então ele tem lá um método start e um stop, tá? E aqui nesse exemplo ele chamou um do worker, né? Porque ele tem um timer que fica executando lá em background e executa esse processo. Então basta você adicionar o configure service e chamar o hosted aplicando na sua classe que você herdou daquela interface. E pode deixar o código do startup padrãozinho lá, porque ele vai fazer o run do controller e o segundo trecho vai fazer a execução do processo em segundo plano, beleza? Eu vou fazer o passo a passo aqui com vocês para vocês entenderem. Inclusive eu vou fazer com que a API envie um comando para o processo em segundo plano, tá? Bacana. Então vou aqui criar um projetinho com vocês. Legal. Estou usando template de API, tá? Olha lá, ASP.NET Core Web Application, tá? Vou colocar um nome qualquer aqui, só para ficar didático. E eu vou deixar esse código disponível no GitHub, tá? Então se vocês quiserem baixar, estudar, ou partir desse código aqui e fazer a implementação de vocês, fiquem à vontade lá. Eu vou deixar o código disponível, código de exemplo, beleza? Vou só apontar aqui para um diretório local e depois eu jogo no Git para deixar disponível para vocês. Bacana. Está definido o nome do projeto, a pasta. Legal. Aí eu vou utilizar o template API, como eu falei para vocês, o .NET Core 3.1. API. Vou desmarcar o HTTPS, porque minhas aplicações aqui eu jogo atrás do Kubernetes. O próprio Kubernetes é responsável por aplicar o certificado. Então, vou fazer um exemplo mais didático aqui, sem o HTTPS e sem o container Linux. Legal, só focado aqui no pattern, na estratégia que a gente está estudando. Quando ele cria esse exemplo aqui, essa controller, mais uma classe, né? Eu vou apagar, deixar o projeto zeradinho. Ó, não tem classe de negócio nenhuma, só o startup e o program. Legal. Vocês verem aí bem do começo as coisas. Esse vídeo é até um pouco maior do que normalmente eu faço, justamente para a gente poder ter a completude aí do exemplo e do assunto, tá? Então vou limpar aqui também, eu não uso IS, eu subo tudo dentro de container, Kubernetes. Se você estiver usando um Swarm também, bacana, ou fazendo a gestão
dos containers Docker também manualmente. Funciona bem. Legal. Eu vou deixar aqui só uma URL de health, mas eu vou deixar um launch browser para false, para quando eu rodar a aplicação ele não abre o browser. Tá? É um processo em segundo plano, então o foco dele não é ser web, apesar de ele subir a interface API justamente para a gente dar comando, mas ele vai só abrir a telinha para a gente. Bacana. Então tá aí a controller removida, o programa aqui vazio. Vou tirar até esse namespace aqui que eu não vou utilizar, deixar ele zeradinho. Projeto bem simples. Remover os comentários adicionais. Legal. O restante eu vou manter. Então tá aí, tá configurado. Tá basicamente só o template, mais nada, né? Vou adicionar uma controller aqui básica. Eu sempre faço isso, tá? Coloco um health check. Ah, Brandon, mas esse health check ainda não testa a dependência, não testa, tá? Mas eu sempre parto aí de um health check simples e depois eu vou customizando ele de acordo com o que a aplicação precisa utilizar de validação de health check, né? Validar dependência, banco, fila, mas no mínimo eu sempre começo um projeto, você dando health check lá com get, voltando data e hora, pelo menos alguma informação para dizer que o endpoint está no ar, o serviço está no ar. Eu sempre faço isso, é uma boa prática, tá? Mas aí vai de vocês, aí do desenho da arquitetura que vocês estão aplicando aí dentro da empresa de vocês, dentro do projeto de vocês, beleza? Então fiz um health check aqui, o básico, retorna a data e hora, e vai ser legal porque a gente vai criar o projeto aqui com processo segundo plano, e vocês vão ver que o get do health check continua funcionando, mesmo fazendo processamento em background, as duas threads ali rolando, né? Que é a thread que cuida toda a controller, né? E a outra thread do serviço que hosteado aí de segundo plano, beleza? Então tá lá, ó. Por enquanto eu não fiz nada demais, só limpei o projeto com o que eu não quero e criei uma controller para dar um get de health check. Então vou dar um get aqui só para ver se está tudo funcionando. Colocar o endereço IP, localhost, a porta eu coloquei 5002, health check, vou dar um get, olha lá, data e hora retornando, legal? Bacana, então se eu pegar também essa URL e jogar no browser, ele vai retornar o meu get, né? Então estou com a API funcionando e a gente vai partir dessa API para construir o nosso processo em segundo plano, ó, beleza? Tá retornando tudo direitinho. Bacana. Vou dar um stop agora. Parei o processo. Legal. Agora vamos construir as outras interfaces. Eu não vou ligar no banco de dados esse projeto. Vou fazer tudo em memória, tá? Justamente que o foco aqui é criar o processo em segundo plano, né? Não ligar no banco e tudo mais, porque aí já é .NET padrão aí. Ou tem outros vídeos aí falando de Dapper com SQL Server e outras coisas, beleza? Então esse vídeo aqui a gente vai focar em construir um processo de segundo plano e daí a partir dele vocês pegam e customizam de acordo com a regra de negócio que vocês vão atender, que vocês estão precisando atender aí no projetinho de vocês. Beleza, então nosso desenho aqui eu tenho uma controller para fazer o health check e agora vamos construir esse processo de segundo plano, tá? Legal, então vou aqui na documentação da Microsoft mesmo, vamos pegar algumas coisas aqui, ó. Eu vou pegar esse nugget aqui, ó, Microsoft Extension Hosting, tá? É ele que vai me ajudar a subir esse processo segundo plano, beleza? Então vou copiar aqui que a gente vai instalar esse nugget. Bacana. Se vocês quiserem aqui no repositório, né, do projeto, além do hosting, né, o Microsoft Extension tem um monte de coisa aí para cache, entre outras coisas, tenho mostrado bastante nos vídeos aqui, me ajuda muito. Para login também, tem muita coisa bacana aí nesse Microsoft Extension. Beleza. Vamos instalar o Nugget primeiro. Microsoft Extension Hosting. Colei. Vou escolher. Instalar. Agora ele vai baixar o pacotinho. E já vai deixar disponível algumas interfaces e classes para a gente poder trabalhar. É muito simples, fácil. Bem tranquilo. Estou mostrando esse vídeo aqui, está um pouco maior do que eu costumo fazer, justamente para vocês pegarem no detalhe, quem ainda não viu e tudo mais, poder entender e pegar no detalhe esse processo todo, tá? Então aqui, ó, eu vou criar, deixa
Deixa eu só copiar o nome aqui, que eu vou criar um novo projeto aqui dentro dessa mesma solution, tá? Eu vou chamar aqui do meu service. Eu vou separar já, deixar separadinho, fica melhor para quando vocês pegarem lá no GitHub e lerem um exemplo, tá? Aí eu vou utilizar um class library .NET Core, tá? Eu não vou usar .NET Standard, porque eu não vou ficar portando esse service para lá e para cá, né? Ele é justamente, ele não é uma library, ele não é uma biblioteca que eu estou construindo um componente, né? Ele basicamente faz parte aqui da minha regra de negócio, meu processador. Então criei aqui como .NET Core Class Library. Bacana. Então vou chamar ele aqui de worker, vou dar um nome aqui de exemplo, sei lá, info worker, né? Só porque ele vai fazer um processamento de exemplo aqui. Vou colocar aqui o info worker, já na minha camada service. Bacana, tá lá, renomeou, legal. E a gente vai fazer um processamento bem simples, tá? Então vou pegar lá a interface, né? Lembra que tem uma interface para a gente poder fazer herança, que é essa iHosted Service. Bacana, então tá lá, ó. Aí o projeto ele não enxerga, né? Eu vou dar um install packages, porque é um projeto novo que eu criei do zero. Esse pacote está instalado no projeto de cima, né? Da API, e não nesse service que eu criei. E já instalou o pacote. Legal. Agora ele está dizendo, ó, tá faltando implementar a interface que você está herdando. Eu vou clicar aqui, ele já cria os métodos start e stop. Legal. Então para o start você inicia o seu processamento, o stop você para o seu worker, né? E é legal que você pode dar esses comandos também, se for o caso, pela controller. Mas nesse exemplo que eu vou mostrar aqui, basicamente a gente vai gerar um comando, uma mensagem lá na controller, e essa mensagem vai chegar até o worker, só para vocês verem uma das formas de ligar essas duas threads, esses dois processos, né? Mas aí dá para fazer por fila, dá para fazer por memória compartilhada, dá para fazer pelo Redis, dá para fazer, enfim, de inúmeras formas, tá? Vou mostrar da forma mais didática. Já que eu criei um info worker lá herdando, ó, eu já altero aqui, ó, o program e chamo o worker. Nesse momento eu já tenho tudo configurado, tá? Então criei um serviço, herdei a interface, aí eu vou no program e adiciono no configure service, eu adiciono a classe que eu vou hostear como serviço. Já tá feito, tá? Eu vou estender aqui mais um exemplo, a gente vê algumas coisas bem didáticas aqui, bem bacanas, mas aí nesse momento aqui eu já tenho construído o meu worker e ele vai subir no runtime da aplicação. Vou colocar aqui um código de exemplo, vou só imprimir uma mensagem aqui e vocês vão ver que ele vai retornar essa mensagem na console, né? Então já vou ter os processos rodando, que é o processo em segundo plano, e aí eu vou mandar request na API, e vocês vão ver que as duas coisas vão funcionar ao mesmo tempo. Então, eu vou executar, ele vai subir o serviço. Vou alterar o texto aqui e eu vou colocar um name of, só para vocês verem de onde que ele está chamando esse background work. Legal, vou alterar embaixo também. Bacana, só jogar o finish aqui. Legal, então quando eu subir a aplicação, ele vai dar start na thread que vai cuidar da controller e também vai dar start no serviço de segundo plano. Então tem que aparecer uma mensagem aqui no console. Olha lá, ó. Process started info work. Legal, né? Então, Brandão, então se eu for criando vários services ali dentro, X worker, Y worker, e aí carregando essa interface e alterando lá no program, eu vou criando várias threads rodando em paralelo? Sim. Ele vai subindo threads e controlando isso no lifecycle da aplicação, tá bom? Então é bem fácil de rodar. Aí eu vou alterar um pouco aqui com vocês algumas coisas para a gente poder ver ele rodando em segundo plano, interagindo também com a API, tá? Então lá, eu botei um debug só para vocês verem aqui, ó, que quando ele inicia, ele justamente encontra lá o start e pausa, não precisa fazer nada, tá? É só alterar lá no program e criar o serviço de segundo plano. Executar aqui novamente, ó, tá lá, ó. Legal, né? Então se eu fizer aqui o get, ó, do meu health check, tá funcionando,
né, conforme indicado ali, ó, no browser também. E eu tô com a thread lá em execução. É claro que ela não faz nada, ela dá um start, imprime uma informação na tela e sai, né? Então vamos alterar aqui o nosso projeto para ele fazer um pouco mais do que isso, para a gente poder ver essa dinâmica toda acontecendo. Então, como está no exemplo aqui da Microsoft, eu vou usar um timer, mas se você tiver em outro contexto, por exemplo, um contexto de consumir uma informação do Kafka, de uma fila, ou esperar algum outro sinal que venha de uma outra aplicação, um outro evento, dá para fazer, aí é .NET puro, né? Só pegar esse evento start, subir uma segunda thread para rodar todo esse processo seu em background, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, o timer, ó, que ele vai ficar chamando a cada período de tempo, vai ficar chamando uma função. Então ele vai ficar fazendo um pooling, né? Então a cada 5 segundos aqui nesse exemplo, ele vai lá e roda tudo que está escrito no do work. Ah, Brandão, então eu consigo subir a API, subir um processo em segundo plano que fica fazendo pooling em algum recurso, lendo um banco, lendo uma fila, lendo uma API, dando um get em algum lugar, né? Então você consegue fazer com que essas threads fiquem rodando na sua aplicação. Também dá para colocar um consumidor de fila, um consumidor de Kafka para fazer algum processo. Então você sobe sua API, que fica respondendo a comandos do cliente, né? E internamente você tem um processo em execução fazendo alguma tarefa de regra de negócio sua, beleza? Então coloquei aqui um timer, que a cada 5 segundos ele vai rodar o do work, e eu vou colocar uma mensagem aqui, só para a gente não encher de regra de negócio e sair do contexto aqui do vídeo. Então vou colocar ele só para imprimir ali uma informação, né? Então a cada 5 segundos ele vai fazer uma impressão na tela, e eu vou chamar o request na API e vai estar tudo funcionando ao mesmo tempo, tá? Bem facinho, bem simples aí, bem didático aí para vocês, tá? Legal. Eu vou colocar aqui como eu coloquei empty, vou colocar uma mensagem qualquer, sei lá, mensagem inicial, ou pontinho, 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 enfim, só para quando começar ele ter algum conteúdo ali dentro e ficar imprimindo a cada 5 segundos. Legal, então você pode justamente pegar esse exemplo, pegar ali o do worker, vou reduzir aqui o time para 1 segundo, pegar o do worker e ficar fazendo pull em algum recurso. E sua API está rodando também junto, ó. Cada 1 segundo ele está imprimindo uma mensagem, está fazendo um processo. Eu posso chamar a API, ó, e ela vai responder e executar o pipeline de negócio, de regra de negócio da API, tá? Bacana, bem tranquilinho, né? Facinho de entender. Eu vou deixar a documentação da Microsoft aí na descrição do vídeo, para vocês pegarem, estudarem mais lá, fazer os exemplos também. Tem bastante conteúdo bacana lá. Então, se eu vou só formatar aqui para colocar a data e hora, e vou alterar esse cara aqui para ele começar o timer depois de 5 segundos. Então, depois de 5 segundos, ele a cada 1 segundo vai imprimir a mensagem já com data e hora. Então, agora ele vai subir, vai esperar 5 segundos, ele vai mostrar só que o processo iniciou de background, ó, o process start vai aguardar 5 segundos, aí depois de 5 segundos ele vai começar a disparar o intervalo. Legal, né? A cada 5 segundos, cada 1 segundo, ele vai ficar imprimindo a mensagem. Botei ele para aguardar 5 segundos, depois de 5 segundos ele começa a imprimir uma mensagem por segundo. Aquele segundo parâmetro ali é justamente para o timer aguardar o primeiro disparo, né? Porque às vezes você quer conectar em algum recurso, a sua rede, enfim. Você pode querer subir um processo e atrasar o início dele, tá? Então a ideia daquele parâmetro é para atrasar o início dele. Então eu atrasei o início em 5 segundos. Bacana. Agora vamos alterar aqui o código e vamos colocar um repository. Eu não vou conectar no banco, tá? Para não sair do contexto do vídeo. Então vou fazer só uma variável em memória persistindo a mensagem, tá? Então vou criar aqui um repositório e a gente vai rodar ele em memória. Só pegar esse código aqui e estender para plugar no MongoDB, no SQL Server, no Postgres, enfim, pega esse código aqui e começa a estender para estudar ou aplicar mesmo na sua empresa, no seu projeto. Só renomear os namespaces e avançar. Bacana. Então eu vou criar aqui uma variável string privada, tá?
Só para a gente poder ver a lógica até o final, depois a gente cria um domínio um pouquinho mais complexo, só para a gente poder mandar os requests via JSON, os comandos via JSON no post, tá? Então tá lá um get message, um set message também. Vou deixar ele como void, que eu não vou ter retorno nenhum. Bacana. Vou colocar o parâmetro agora, string, a mensagem, né? E como eu tenho essa variável privada aqui, eu vou dar um set nela, né? Eu vou criar um construtor para quando a classe subir, for instanciada em memória, eu ter algum conteúdo gravado, né? Não vou deixar lá com empty, não. Vou botar pontinho, pontinho, pontinho aqui, só para ter alguma informação. Legal. Que o contexto aqui não é resolver regra de negócio, é só vocês entenderem um pouco dessa arquitetura do background work. E eu estou criando justamente uma camada intermediária de repository em memória, onde pela API a gente vai dar comandos e gravar informações nessa repository, e o background work vai ficar fazendo pooling nesse repositório de comandos e lendo informações que estão ali. Bacana. Então vou criar agora a interface, porque eu quero fazer a injeção de dependência desse repository. Legal, então estou chamando lá o iCommand repository. Vou copiar aqui os métodos, para não digitar e depois acabar digitando errado. Vou só copiar e definir eles aqui, ó. Legal, bacana, vou botar interface pública. Legal, public interface, iCommand repository. Eu tenho um get message e um set message. Então eu consigo interagir ali, já tenho os comportamentos definidos na interface. Legal. Então eu vou criar aqui uma associação entre os projetos, não a referência, ele adicionou a referência do projeto do repositório. Então eu consigo enxergar lá no projeto onde está o controller, né, que é a minha application, eu consigo enxergar o repository. Agora eu vou adicionar aqui injeção de dependência, né? Porque eu criei uma interface para o repositório, agora eu vou adicionar o repositório aqui. E como eu vou deixar ele em memória, para a gente ficar operando em cima dele e as duas threads conseguirem trocar informação, eu vou deixar ele como singleton, tá? Então toda vez que a gente gravar uma informação em memória, independente de qual processo estiver rodando, ele vai acessar o mesmo objeto, né? Então por isso que eu vou deixar aqui ele como singleton. Então tem uma interface e uma classe concreta aqui herdando da minha interface, tá? Bacana. Então tem lá o mensagem inicial, tá no message. Bacana. Agora eu vou chamar aqui o repositório, né? Então eu vou adicionar referência de outra forma aqui. Bacana. Podia só dar o Ctrl P também, Ctrl ponto. Legal. iCommand repository. Botar um underline aqui só por boa prática. Aí no método construtor, como eu tenho injeção de dependência pelo runtime do .NET Core, é só eu chamar ele aqui, que ele vai fazer a ligação do objeto em memória dada essa interface, né? Então tem lá a injeção de dependência feita. Como eu instanciei lá em singleton, toda vez que eu chamar o worker info, ele vai pegar aquela mesma instância, né, do repositório e compartilhar com os processos. Legal. Então aqui eu coloco o get message, onde eu pego a informação e está pronto aí o meu worker info. Então a cada 1 segundo, né, depois de 5 segundos, a cada 1 segundo ele vai fazer o get message. Ó. Olha ele pegando do repository. Maneiro. No repository está só o pontinho, 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 né, que eu coloquei lá no construtor, subiu o repositório, ele coloca o pontinho, pontinho. Então bacana. Então o desenho está um pouco diferente desse aqui, né? Vamos fazer com que ele converse através desse repository, esse memory repository que vou guardar os comandos. Legal. É claro, galera, vocês podem resolver esse problema de várias maneiras, como eu falei, com fila, banco, compartilhamento de memória, enfim, acesso direto também, uma thread para outra. Dessa forma aqui que eu fiz é uma forma bem didática, porque o foco aqui é justamente vocês aprenderem a executar processos em segundo plano, tá? Mas é uma técnica bem bacana quando você quer ficar dando comandos da sua API para o processo de segundo plano, né?
E uma forma maneira de você fazer é essa, fazendo pooling, né, com timer. Pode fazer por evento, você pode fazer por fila, várias outras maneiras aí bem legais. Bacana. Então vamos lá. Eu vou adicionar aqui na controller também o command repository, né? Estou colocando aqui nele também para reconhecer aquele objeto singleton em memória. Vai ficar chamando. Legal. Agora eu vou criar aqui o comando set, né? Porque eu vou dar um post, através do set ele vai lá e vai gravar o valor. Eu vou deixar como message string, mas já a gente cria um objeto um pouquinho mais complexo de domínio, tá? Justamente para ele poder gravar o comando. A gente refatora aqui rapidão para a gente poder ver uma entidade mais complexa. Legal, vou dar o return ok aqui. Message repository.getMessage. Vou alterar aqui a interface para action result. Legal, tá certinho agora. Então se eu executar, ele já vai pegar, e se eu mandar um comando string, ele grava no repositório e retorna, né, o 200 com sucesso. E como eu estou fazendo pooling background, ele já vai ler o valor que está gravado lá no repository, né? Ele vai ficar fazendo get message lá e obtendo o valor. Eu quero que esse cara aqui seja um post, justamente que eu vou fazer uma gravação, tá? E já vamos refatorar aqui. Eu vou criar um objeto de domínio. Criar uma classe aqui de domínio. Justamente que vai ser o objeto que a gente vai tratar aí, os comandos que chegam da API, para ser lidos no processo de segundo plano. Então o objetivo principal do vídeo a gente já atendeu, que é subir um processo de segundo plano da maneira melhor recomendada aí pela Microsoft, tá? Atualmente, né? É uma das formas de dados, dá para fazer de várias outras formas, mas essa é uma bem bacana. E agora a gente está fazendo com que os comandos que cheguem na API cheguem também para o processo de segundo plano. Então definir lá um domínio chamado message, que ele tem só tem um atributo chamado content, né? Eu estou refatorando aqui as classes que eram só string para um objeto mais complexo. Legal, aqui é o message também. O get message eu posso deixar ele só string, né? Deixa eu colocar aqui para message, porque eu dou um set, pego o conteúdo, bacana. Aí aqui eu vou criar um novo objeto, ele vai ficar com conteúdo vazio, bacana. Mas no content eu vou gravar a string de exemplo. Deixa eu fazer ele reconhecer essa classe aqui. Legal, adicionei a referência, agora só deu Ctrl ponto, em vez de clicar com o botão lá, é de Project Reference. E agora eu coloco pontinho dentro do content, né? Posso deixar vazio, mas só para a gente ver ele com alguma mensagem. Legal. O get message eu vou deixar ele como string mesmo, porque eu já vou retornar direto o que me interessa. Então aqui eu altero. Vou deixar lá como string mesmo. Aí não preciso fazer nenhuma troca aqui de atributo nem nada. Bacana. Deixa eu voltar aqui no repository. Set está void e o get eu vou deixar como string, né? Aqui eu retorno o content e aqui eu já retorno a string. Então é um get message mesmo, já vai pegar o conteúdo ali da mensagem que chegou, tá? Pela API. Mas assim, é um objeto simples, né? Só tem o atributo content, mas aí você pode colocar várias outras coisas de acordo com a sua regra de negócio, né? Para dar comandos para o processo em background. Então tá lá, ó, process started, lá em cima, né? Depois de 5 segundos ele começa a imprimir o comando que a gente colocou no construtor. O get está funcionando, ó. Olha lá, estou fazendo health check. Agora vamos fazer o post aqui. Vou colar aqui, vou alterar para API/command. Legal. Vou alterar o header, content type, a gente vai mandar um JSON, né? Então application/JSON. Legal. Vou alterar o body, vou deixar como role. E vou colocar o atributo content, que é o conteúdo do meu comando. E aqui é a mensagem livre, né? Como é um exemplo bem básico e tal, eu vou colocar uma mensagem qualquer. Teste de envio de comando. Então tá lá, ó. Tá enviando o comando. Ó como apareceu lá, ó. Já tá imprimindo na tela.
conseguir gravar no Memory Repository, e como eu estou fazendo pooling no Memory Repository, eu consigo ler. Ó. Vou alterar a mensagem agora, como se fosse um comando, né? Indo para o nosso exemplo. É claro que o nosso processador aqui, ele não faz nada demais, né? Ele pega a informação que veio da API e fica fazendo pooling e mostrando na tela. Então você pode alterar para a sua regra de negócio, também plugar em fila e outras coisas para ficar bem bacana. Então vou colocar aqui, ó. Estou enviando o comando via HTTP para um serviço em background. Bacana. Olha lá, ele alterou já, ó. Já está pegando. Então bem simples, bem fácil, bem tranquilo de fazer. Eu vou deixar esse exemplo no GitHub, tá? Esse exemplo completo. Se você quiser alterar o teu objeto, aí colocar lá um command type. Então dependendo do tipo que chegar, ele executa uma ação, faz um pagamento, faz um processamento, desvia para um MongoDB, persistência, joga numa fila, consome um pagamento, enfim, de acordo com o comando que chegar, vocês vão fazendo com que o processo em background trabalhe de outra maneira. Você pode mandar um stop, por exemplo, para o serviço. Então, em vez de você ir lá na infraestrutura, no Kubernetes, e dar um stop nele lá, você podia dar um comando via HTTP, ó, para o processador, start o processador, ou schedulado, né? O controle do schedule fica em outro sistema. Aí ele fica mandando, começa esse robô, para aquele robô, inicia um processo X, para o processo X, ou tá dando um monte de erro, ó, interrompe, né? Você pode usar ele para o seu circuit break, uma série de outras coisas. Então, seu repository aqui podia estar batendo num banco de dados. Aí já é regra de negócio para você estender esses recursos aqui que a gente aprendeu de acordo com a necessidade que você precisa. Mas usa lá o hosted, o Microsoft.extension hosting é sensacional, é o jeito mais bacana de se fazer. Eu estou gostando bastante, eu estou aplicando bastante aqui nos meus projetos que eu tenho feito aqui na empresa, beleza? Valeu, galera, obrigado, sigam o canal, se inscrevam, que dessa forma eu vou trazer cada vez mais tecnologias para vocês. Ah, Brandão, como é que eu ajudo o projeto? Vai lá e segue o canal. É só marcar em se inscrever. É muito importante porque é uma métrica que eu persigo. Quanto mais relevância esse projeto tiver, mais tecnologia, mais vídeos bacanas eu vou trazer para vocês. Então, apoie o canal, apoie o projeto, apoie o Brandão, beleza? Valeu, galera. Um abraço.